Então, bom dia a todos, a todas. Nós vamos dar início, então, a mais uma roda de conversa, né? Essa abordagem sobre o tema das drogas, dando continuidade aos nossos estudos, o mundo sem drogas, que é uma utopia, né? Mas um dia, quem sabe, a gente consiga chegar a esse ideal, né? E aqui na introdução a gente vê aqui um questionamento que ele fala: por que este livro foi produzido, né? Esses livretos, esse trabalho, que é um trabalho de prevenção, né? A gente vai ver depois que é uma prevenção primária, que é uma das formas de prevenção. Você conhecer sobre a problemática para você prevenir, né? Até saber colocar, principalmente para os jovens, né? Para as crianças, o mal que a droga pode produzir. Então, o objetivo desse livro, ele até coloca aqui, eu achei muito interessante, uma fala aqui, ó: não seja enganado, você precisa de fatos para evitar ser fisgado pelas drogas e ajudar seus amigos a ficar longe delas. Então, a melhor forma que a gente tem de prevenir, de evitar, é a gente esclarecer do mal que a droga faz, né? E o objetivo desses livros, dessas apostilas, né? E até no nosso propósito aqui do Cristo Consolador, né? A gente tem investido muito nessa questão da prevenção, que é para a gente se esclarecer para evitar o uso, né? E esclarecer a uma pessoa, a um jovem, por que ele não deve usar. E hoje nós vamos estar falando sobre o êxtase, que é uma droga sintética, né? Que são as drogas produzidas em laboratório, e é uma droga perigosíssima, né? Ela é perturbadora do sistema nervoso, porque a gente tem aquela classificação de drogas, né? Que são as drogas depressoras, né? E são os ansiolíticos, e temos as drogas perturbadoras. O êxtase, junto com a maconha, junto com o LSD, é categorizado como uma droga perturbadora do sistema nervoso. Ela causa um mal assim muito grande. E a pessoa é meio enganada, né, com essa questão do fato de serem comprimidos e tal, né? A pessoa fala: toma esse comprimidinho aqui que você vai ficar bem, né? E também é categorizado como uma droga do prazer, né? Que você usa, você tem uma dimensão maior da relação, até com a questão da sexualidade, por aí vai, mas é tudo ilusório, né? Então, aí aqui, ó, passa aí, por favor, a primeira. Ó, o êxtase é ilícito. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ver é isso, que ficou pequeno ali, não sei se vai estar para ler, mas eu vou lendo por aqui. É uma droga ilícita, né? A Agência Americana Antidroga classifica como uma droga ilícita. Então, essa história porque às vezes você é comprimido e parece ser uma droga lícita, às vezes você compra na farmácia e tal, mas ela é ilícita. E como outras drogas, né, que eles colocam como a heroína, o LSD, como eu falei, né? E existe o tráfico também do êxtase, que pela lei atual, eu estava vendo aqui, eu não sabia que o traficante ele pode pegar até 40 anos de prisão pelo tráfico de droga, inclusive pelo êxtase, né? E às vezes é pego em aeroporto, né? Seu Israel deve ter trabalhou em aeroporto, é uma droga mais fácil de você traficar, né? De certa forma, porque você não precisa, não é muito volume e tal, e você passa como se fosse um comprimido, um remédio. Mas é uma droga que é traficada assim, com muita intensidade. De vez em quando eles pegam em carregamentos de êxtase, né? E a pena para o traficante é até 40 anos, porque a nova legislação mudou a questão da pena, né? Aumentou a pena para o tráfico. O usuário, isso aqui é que a gente tem que esclarecer, né? Ele tem uma pena, mas não é a mesma pena do traficante, né? O usuário, muitas vezes, são medidas alternativas, tipo trabalho comunitário, até indicação para o tratamento em si. Se ficar constatado que o indivíduo é só usuário, se ele não for categorizado só como usuário, mas tiver constatação, dependendo do quantitativo de droga que for apreendido com ele pode ser enquadrado como traficante. Aí a pena é bem maior, né? A ação terciária, ele fala aqui, ó, visava proporcionar estratégia de reabilitação psicossocial para o já cometido pela doença. A gente não pode esquecer que o uso de droga é categorizado como doença, né? Pela Organização Mundial de Saúde. Então, ela categoriza como uma doença, né? E a partir daí exige tratamento. Assim como uma pessoa que tem uma enfermidade, vamos pegar assim, um diabetes, né? Uma pessoa que tem uma doença qualquer, um câncer, tem aquela fase inicial que você pode tratar no ambulatório e às vezes aquilo se desenvolve de uma forma tão agressiva, tão intensa, que qual o caminho? Ou é a cirurgia,
né, alguns casos, e a internação, até a internação, porque o indivíduo está debilitado, ele precisa ir para um hospital. Aí, fazendo um paralelo, né, com a droga também, tem casos que você pode tratar um indivíduo só no ambulatório, tem casos não, que você vai precisar de interná-lo, né? E aí vem uma crítica que eu faço, né, que a gente está com uma deficiência grande, eu acho que eu botei aqui, não ligou não, né? Em relação à questão das internações, né, a gente não pode esquecer de bater nessa tecla, de que tem havido um equívoco muito grande, né, porque a pessoa acha que internar é colocar um grupo de pessoas, um bando de jovens ou de homens ou de mulheres que seja num local ali fora do acesso às drogas, né, e fazer uma conversão religiosa para o indivíduo, né, e que ele com isso ele vai ficar salvo das drogas, né, muitas vezes, e não é por aí, né, a gente sabe que a religiosidade, a espiritualidade ajuda, mas é um complemento que tem que estar associado com outras técnicas, tipo medicamento, o tratamento psicoterápico, a questão social, né, daquele indivíduo, daquela família, um assistente social, né, a questão da enfermagem, até na forma de lidar com o usuário, não agir de forma tão agressiva, até na hora de conter um indivíduo em crise. De quem faz enfermagem, né? Não sei se aqui alguém já fez enfermagem ou conhece alguém, você tem um preparo para você conter um indivíduo, fazer a visita domiciliar com o indivíduo em crise, como é que o enfermeiro, que eles são especialistas, alguns são especialistas nessa parte, eles têm lá a cadeira lá na faculdade, como fazer essa contenção, como conter até um indivíduo no leito, sem agressividade, né? Como dialogar com o indivíduo em crise, para que ele não fique mais nervoso, mais agitado. A própria psicologia também tem, né, essa intervenção. Eu tive chance de trabalhar na questão do SAD, o atendimento domiciliar, não é com droga, mas lá no CAPS a gente tinha visita a paciente usuário. Eu lembro que uma vez eu fui com a TO e a assistente social numa casa, a casinha do rapaz era uma casinha assim, num terreno, quase que vazio, uma meia aguinha pequena, tudo estado bem degradado, né? E ele todo sujo, todo... Aí, quer dizer, ele só chegava assim na beira do muro, tinha um quadradinho assim, aí elas conversavam, a gente conversava com ele por ali, só, né? De uma forma com muito cuidado e tal. O dia que eu fui, aí eu tive que ser apresentado, né? Porque ele ficou desconfiado e tal, né? Aí fomos conversando, aí tentar convencê-lo aí no CAPS. Aí passou umas 2 ou 3 semanas depois, ele apareceu lá no CAPS. Às vezes ia porque precisava do alimento, porque o CAPS fornece o almoço, né? E o lanche, o café da manhã. Então, ele com certeza não estava em condições de trabalho, ele estava bem debilitado. Convencemos ele a passar pelo médico, passar pelo médico. O médico fez a medicação e ele passou a ser alimentado lá também no CAPS. E dali passou a frequentar, e depois de o quê? Uns 4, 5 meses, a gente vê a transformação dele de alguma forma, né? Como é que ele começou a ganhar peso, começou a ficar mais comunicativo e tal, porque é um trabalho interdisciplinar junto com a equipe. E isso acontece diariamente dentro do CAPS, que até é um trabalho que infelizmente não é nem muito divulgado, né? O pessoal critica às vezes, o CAPS, porque você não obriga o cara a largar a droga, porque tem que ser o trabalho interno da pessoa. Se ele não quisesse, não adiantava, a gente tentou várias vezes fazer com que ele fosse, até que um dia ele percebeu que ele estava chegando num estado, né, de debilidade tão muito intensa, não sei se ele já usava uma droga, até droga sintética, que a vizinha falou que ele chegava de madrugada, às vezes, né, ele vinha de baladas e tal, e de repente ele já estava entrando num caminho de chegar numa overdose, se ele não busca, né? O próprio organismo e a própria mente, né? Porque nós temos aqueles, dentro do espiritismo a gente fala do instinto de conservação, né? O próprio indivíduo ele vai percebendo o grau de degradação em que ele vai chegando e a ameaça de uma morte iminente. Né? Ele vai perdendo a força vital, ele vai começar a entrar no estado de paranoia, de visão, de alucinação, e eles praticamente sozinhos naquele espaço. Aí, a partir do momento que você tem uma equipe para dar um suporte, para dar uma ajuda, né? Um médico com uma medicação adequada, o indivíduo vai se estabilizando e com o tempo ele tenderá, né, a até superar, né, o problema da droga. O indivíduo às vezes chega lá no estado, né, situação de rua, abandono pela rua, e chega num estado lá de degradação total, e ele vai aos poucos sendo acolhido ali pelo grupo, vai modificando a sua forma de ser, de agir, né?
Agora, com a questão do êxtase e o jovem, eu acho que é um trabalho assim mais complicado às vezes, né? Porque o jovem ele se acha o dono da verdade, né? Ele acha que o que ele está fazendo está certo, ele quer ir contra os pais, ele quer ir contra a sociedade, e às vezes o jovem tem aquele ímpeto, ah, não, eu vou usar mesmo e tal, e já fica. Mas alguns até começam a despertar, mas eles têm esse ímpeto de achar que aquilo ali, né? Chegar para um jovem desse de uma balada, ah, não, estou me divertindo. Né? A gente vai chegar e, pô, para, isso aí está te levando a uma situação. Não, é minha diversão, você não tem que se meter na minha vida, e ainda te dá um fora, se bobear, você ainda leva um fora assim, meio que, você não tem que se meter com a minha vida, eu faço o que eu quero e tal, mas até um certo limite, né? Porque até o nosso corpo, né, tudo nos é concedido, nos é emprestado, né? E cada um que entra por esse caminho da droga está degradando o próprio corpo, a mente, né, as relações sociais, e vai ter que responder por isso. E a resposta, na maioria das vezes, né, é o processo obsessivo, que vai levar a uma desencarnação, e chegando num plano espiritual, vai estar numa situação muito mal, muito difícil, e vai precisar de encarnações, né? Nós tínhamos a peça, né, Bira? A peça do teatro que a gente fez lá no Samaritano, mostrava como o indivíduo, após a desencarnação, ele precisou retornar numa nova encarnação, numa condição de deficiência mental, né? E ele vai vir numa deficiência grave, porque ele lesou o perispírito e o próprio sistema nervoso, e ele vai precisar de uma encarnação difícil. E aí a gente vê essas crianças que hoje nascem, né, com microhidrocefalia, microcefalia, ou você vê com deficiência mental, né, paralisia, até com paralisia cerebral, ou outras enfermidades, o álcool, por exemplo, né, a questão do próprio problema interno de fígado, problema renal, problema cardíaco, como é que essa criança nasce nessa condição, né? Mas se a gente for ver lá pela reencarnação, vidas anteriores, teve um histórico, provavelmente, de algum uso de alguma substância, né? Sem tirar os casos do suicídio, né? Que também vai criar uma sequela, e o indivíduo vai ter que vir, vai precisar vir como que? É castigo de Deus? Não, como uma necessidade de resgate, e vai passar por um processo de reencarnação difícil, complicado, né, até ele conseguir até um reequilíbrio energético para voltar talvez depois numa encarnação dita assim, quase que normal, num corpo físico, né, mais normal, para ele recomeçar o processo educativo dele e tal. Então, o tempo que se perde nisso, né? Às vezes numa encarnação de 40, uma criança que nasce nessas condições, às vezes nem vive muito, mas 40, 50 anos, que seja, 60 anos, aí para depois voltar numa outra encarnação, e aí o que a espiritualidade fala, né? Um jovem que toma isso, foi exposto àquela situação, ele vai ser colocado às vezes num ambiente parecido, para ver até onde ele vai conseguir dizer não, e superar aquele impulso de usar novamente, né? Aí falar, poxa, mas isso é o que? É um processo educativo, porque a gente tem que vencer as nossas más inclinações, né? Eu costumo falar de mim, assim, não falo muito de mim, mas é uma essência, a gente estuda e tinha contato com pessoas, né? Aí de repente tu vê colocado num meio que você vê que as pessoas usavam ali e você tinha que estar ali. Eu falava, pô, não quero isso, né? E saber dizer o não, né? E a pessoa te ofereciam, colegas até de faculdade, de baladas e tal. Aí eu vendo, falei, não, isso aí vai me levar para alguma coisa intuitiva, né? Dizendo, mas tem jovem que não consegue resistir, né? Aí acaba cedendo. Mas então, mas o indivíduo ele vai ser colocado até como teste, para ver se ele vai conseguir usar o livre-arbítrio de uma forma, vamos dizer, construtiva, né? De uma forma que o ajude a sair daquela situação. E aí, de certa forma, foi realizado o aprendizado em si, que é o processo educativo de Deus. Então, o indivíduo ele vai ser colocado, às vezes, num local ali, ele vai estar... vai ser até numa condição, geralmente, acho que hoje em dia não tem mais isso, né? É só a classe social mais abastada, mais elevada que tem essas baladas? Não. Hoje em dia tu vai numa comunidade dessa aí, né? Basta você ver aí nessas comunidades, nas ditas favelas, as festas são regadas geralmente a drogas sintéticas, cocaína, crack, por aí vai, né? Comunidade, nas escolas dessas comunidades, porque a criança e o jovem que precisa receber esses esclarecimentos, será que está chegando de forma adequada? A mídia está conseguindo ajudar nesse processo? Que a mídia tem uma força muito grande de penetração, de chegar
a esses jovenzinhos, né, e tal, a essas famílias. Aí você não tem esse trabalho, fica uma lacuna, aí quem que preenche essa lacuna? O tráfico. Né, os tráficos, a oferta das drogas, aquela coisa do prazer imediato, sem medir consequências, sem avaliar as consequências, né? E aí muitos ali a condição social precária também de muitos, porque você vê um jovenzinho que entra para o tráfico, ele começa a receber lá R$ 500 por semana, R$ 1.000, o dinheiro começa a aparecer, dá uma moto zero para ele, dá um carro, daqui a pouco está com um carro, e está ali numa condição, né, social, até dentro da comunidade, num status, né, e tal. E aí você vê, mas por quê? Ele não teve uma formação profissional, ou ele não teve uma família também que conseguisse, né, orientá-lo, ou a escola também não conseguiu favorecer esse acesso, e por aí vai. Aí é um ciclo, né? Aí você vê o exército do tráfico sendo cada dia um número grande de pessoas, e aí vê as situações que surgem aí. Só para vocês terem uma ideia, olha só. O êxtase, originalmente, vou ler aqui, foi desenvolvido pela campanha farmacêutica Merck. Olha só, em 1912, foi uma empresa farmacêutica que desenvolveu essa droga, né? Foi usada no exército dos Estados Unidos em teste psicológico de guerra. Olha uma consequência danosa aí da guerra, né? De repente para aliviar a dor, por algum motivo, né? Então, aí vem continuando aqui, ó. Então ressurgiu nos anos 60 como medicamento de psicoterapia para reduzir inibições, ó. Então você vê, reduzir dores e tal. Foi só nos anos 70 que começou a ser usado como droga de festa, viu? A chamada droga de festas, né? Aí, quer dizer, então ele está falando história. E nos anos 80 era promovido como o que há de melhor na busca contínua pela felicidade por meio da química. Olha só. Se usar a química como a busca da felicidade. E a droga da moda, em muitas festas de fim de semana. Ainda lícito em 84. O MDMA, que é outra denominação do êxtase, é o nome científico, era vendido sob a marca êxtase. Eles criaram esse nome, êxtase, né? Mas em 1985 foi banido devido a preocupações com a segurança. Quer dizer, eles começaram a perceber que essa droga estava criando um mal, né, muito grande, né? Desde o final de 80, esse tornou-se um termo de marketing genérico. Quer dizer, os traficantes começaram a passar isso, né, de uma forma intensa. Viram que era um mercado lucrativo, porque não é tão barato, né, um comprimido de êxtase, mas é vendido assim, e as pessoas consomem, né? E daí começou a ser introjetado nessas festas. Passa aí, por favor, o outro, só para a gente... aqui, ó, sonho e pesadelo, né? Ah lá, os nomes que o êxtase tem, são vários nomes, né, que eu não sabia que tinha tanto nome assim, mas tudo bem. Charada verde, balinha, elefante rosa, F1, UG, dólar, orbital roxo, a pílula do amor, essa eu conheço, já ouvi falar, Calvin Klein, Doce Sorriso, Bola de Neve, Shazam, MDMA. Então tem várias denominações, né? E o êxtase foi o nome que pegou mais, vamos dizer assim, né? Foi o nome mais famoso, né? Segundo a Pesquisa Nacional sobre Drogas, cerca de 12,4 milhões de americanos com idade de 12 ou mais usaram êxtase pelo menos uma vez na vida. Êxtase pelo menos uma vez na vida, representando 5% da população dos Estados Unidos. Quer dizer, e aí entra aquela questão que a gente já estudou aqui, a questão dos tipos de usuário, né? Às vezes o indivíduo experimenta, né? Ou aí vê que ele fica meio alterado, não se sente bem e até larga, né? Mas muitos acabam se sentindo um pouco melhor ou achando que aquilo ali pode levá-lo a um prazer e ele acaba dando continuidade. Segundo a Folha de São Paulo, até setembro de 2007 foram apreendidos 157 mil comprimidos de êxtase no Brasil. Dados da Polícia Federal mostraram que a apreensão cresceu 725%, quando comparado à quantidade apreendida em 2006. Olha só. Então, houve um aumento ali, ó, de 725% da quantidade de êxtase apreendida, né? 92% das pessoas que começaram a usar esse passaram mais tarde a tomar outras drogas, incluindo maconha, anfetamina, cocaína e heroína. Então ainda tem isso, né? Acaba se passando para outras drogas que também vão ter seus efeitos, né? Suas consequências.
Bom, falsa pílula do amor, desmascarada, ó. Êxtase é frequentemente chamada pílula do amor porque aumenta a percepção da cor e do som e supostamente amplifica as sensações quando uma pessoa toca ou acaricia alguém, particularmente durante o sexo. Mas o êxtase frequentemente contém alucinógenos, droga que atuam sobre a mente, sobre o sistema nervoso, né? E faz com que as pessoas vejam ou sintam coisas que estão ali, que não estão ali de verdade. Olha só, então cria uma coisa fantasiosa, né? Isso é perigoso. A alucinógeno pode levar a pessoa a reviver momentos tristes ou apavorantes do passado, onde ficará presa sem perceber. Isso aqui eu achei interessante, reviver coisa do passado. Que passado é esse? O nosso passado reencarnatório. E até os processos obsessivos. Por quê? Quando o indivíduo também ele usa uma droga, seja o êxtase ou até a cocaína ou a maconha, ele libera aquele controle, né, que existe a nível do inconsciente de vidas passadas, de influências espirituais. E os obsessores, eles atuam assim, criando quadros também mentais terríveis, né, terrificantes e tal, e se apresentam para o usuário de uma forma... E alguns usuários são médios sem saber. Aí, eu estou colocando aqui, porque a gente está falando no meio espírita, né? Apesar disso, vai para outros locais, mas nós aqui estamos vendendo nosso peixe como espíritas. E nós sabemos que existe a influência espiritual que intensifica, né, a questão da alucinação, né, dessas visões e de presenças que causam verdadeiros... verdadeiro terror nas pessoas, mas aquilo ali, o indivíduo ele acaba ficando preso naquele jogo ali, né? E para sair é muito complicado, né? Às vezes só com a desencarnação, e às vezes quando desencarna numa condição dessa, ao chegar no plano espiritual também se torna vítima ali né? Quem trabalha com desobsessão, né? Eu tenho a oportunidade de alguns anos atuar na desobsessão, às vezes aparecem alguns irmãos lá na desobsessão que eles estão sendo escravizados, literalmente escravizados por outros, né? Tanto na questão do suicídio, né? Porque a droga é categorizado também, é uma coisa muito forte, mas que é necessário a gente falar, como um suicídio indireto, porque o indivíduo ele está destruindo o próprio corpo, o próprio processo reencarnatório, de forma consciente, né? E ele sabe que ele está se autodestruindo, então é categorizado como suicídio, né? Basta como a gente vê o caso do André Luiz, que ele foi, por ele usar cigarro e bebida, né, ele nem usou droga ilícita, e quando chega no plano espiritual, ele só escuta assim, suicida, suicida. Ele ficou procurando, ele falou, é ele mesmo, ali ele, tal, suicida. E ele se viu numa região altamente destruidora, né, vamos dizer assim, tenebrosa, e ele ficou ali um período até que ele foi socorrido. Mas ele, por que ele foi categorizado como suicida? Porque ele usava a bebidinha dele social, ele era da classe médica, né, tinha uma condição social razoável, usava muito uísque, muito cunhaque, aquela bebida mais cara, fumava muito, e ele foi destruindo o próprio organismo dele. Aí chegou, desencarnou nessa condição de suicida. O usuário de droga é categorizado como suicida indireto, né? E vai chegar num plano espiritual, às vezes num processo obsessivo, que é aquela questão, né? Nem todo processo começa com processo obsessivo, mas fatalmente ele vai terminar com um processo obsessivo e ele chega numa situação de muito sofrimento. E para você desvincular o indivíduo desses obsessores é um trabalho difícil, né? Exige muito amor, muito desprendimento, né? Uma equipe muito bem entrosada, e o suporte espiritual é possível tirar sim, né? Nós temos algumas experiências, né? Todas as casas fazem esse tipo de trabalho, de você conseguir, vamos dizer, libertar, entre aspas, o indivíduo desses obsessores, mas é um processo bem difícil, bem doloroso.